Olá a todos, estamos aqui para mais um episódio do Pode Esclarecer, o podcast do Conselho Regional de Lisboa. Hoje temos a juventude connosco, quase parece um slogan político, mas de facto estão aqui jovens ainda deste século, ao contrário de mim que já sou do século passado. É sempre bom dar para rejuvenescer um pouco aqui estas paredes e este cenário que é lindíssimo, mas que de facto já é do século passado. E hoje vamos falar sobre as perspectivas, o futuro do direito em geral e da advocacia em particular. Tenho comigo o Bruno Almeida, secretário-geral da ELSA, a Carolina Topa, vice-presidente de marketing da ELSA, e a Helena Afonso, presidente da ELSA. Eu começaria essencialmente por dizer que é um gosto ter-vos aqui. No que nós combinámos e no que nós falámos foi-vos dito, e é a realidade. O Conselho Regional de Lisboa pretende estar cada vez mais próximo de todos e, naturalmente, dos jovens que são claramente o futuro da profissão, e é por vós que terá que passar a nossa dignificação, e quanto melhores vocês forem, melhor será a advocacia. Portanto, é muito importante que nós consigamos ouvir-vos e, naturalmente, não conseguiremos passar tudo à prática, porque nem é isso que nunca será possível, mas pelo menos que consigamos ter um diálogo, que é isso que eu gostaria de manter com a ELSA, um diálogo que permita irmos falando regularmente e tendo uma colaboração que permita uma evolução mais de acordo com o que vocês pretendem. E começando logo por fazer a pergunta, porque de facto uma das coisas que eu tenho ouvido muito, até por professores do SES, até pela direção do SES, é que os jovens hoje em dia não querem ir para a magistratura. E que os jovens, de facto, ao contrário do que sucedia no século passado, no meu tempo, as pessoas olhavam para o SES como sendo o que queriam fazer, e hoje em dia o que ele me diz, e a palavra de um anterior diretor do SES foi mesmo, o que é mais sexy hoje em dia é a advocacia. É verdade, foi como me disseram. Isto não foi criado por mim, poderia ter sido, mas não foi. Esta não tem autoria, portanto, foi-me dito que o que era sexy era ir para as grandes sociedades, e que os jovens queriam ir para as grandes sociedades e que a magistratura já não atraía os jovens, e que ele estava muito desiludido porque os melhores alunos não queriam mesmo ir para lá. O que é que vocês acham disto? Acham que os jovens atualmente já não querem a magistratura como queriam de antes e querem, sim, grandes sociedades? O que é que vocês pensam sobre isto? E já agora outra pergunta que também eu pensei muito na minha altura é: qual é a influência que, eventualmente, as séries norte-americanas, como Suits, terão nestas escolhas? Quase. O que é que vocês acham disto? Não sei quem quer começar, estejam à vontade. Posso começar. Nós, por acaso, no início do ano tivemos em conversações com o Conselho Superior da Magistratura e veio exatamente a mesma questão, qual seria a nossa perspectiva. E a realidade é que, primeiramente, a questão da magistratura hoje em dia parece algo inalcançável, que só os excelentes alunos é que vão. Mas ainda se pensa isso? Ainda se pensa há um tabu, porque as pessoas não têm o conhecimento da realidade. Exatamente. E ficam... Ao contrário. Nós até chegamos a conversar com colegas nossas que querem seguir a magistratura, e nós tivemos as duas fomos ao Conselho Superior da Magistratura, e eles chegaram-nos a dizer agora que as médias estão irrisórias a nível de entrada, e as pessoas não têm essa noção. E nós chegamos a falar com colegas que ficaram, a sério, é mesmo só preciso uma média, por exemplo, de 10, que é o que eles dizem para entrar, porque os últimos colocados e candidatos foram admitidos com essa nota. É verdade. E ficaram aquém das vagas que existiam, porque os candidatos, para além desses, tinham notas negativas e o concurso não permite que eles entrem com essas notas. Pronto, então acho que isto é uma questão um caso generalizada. Eles chegaram-nos a fazer o pedido de aproximação do Conselho e do SES à ELSA para tentar que nós fôssemos um veículo mas reparem, de condução de mudança de mentalidades neste sentido. Mas acham mesmo que é só isso que está em causa? Não, também não é só isso. É que o que eu sinto e o que eu ouço de alguns jovens é que há uma atração pela personagem, ou por personagens, e pelo que eles imaginam que possa passar-se numa sociedade de advogados, que muitas vezes não corresponde à realidade. Claro. Sim. Que nunca eu acho, na minha perspectiva, é que durante alguns anos, nomeadamente nos últimos anos, vendeu-se muito a imagem de que quem vai para direito tem que exercer a advocacia. O que é completamente errado pensar assim. E com essa imagem também levou-se a que, pronto, os atores das universidades, professores, os docentes,
as próprias universidades, se calhar também as próprias associações se direcionassem para essa área. O que de facto é errado e que aí tem-se que ser chamada à responsabilidade. E abrir aqui, lá está, os horizontes aos novos estudantes, apresentar as novas áreas que sempre existiram, mas que nos últimos anos têm tido pouca gente a candidatar-se, no caso da magistratura, que estamos a falar disso, porque depois lá está, tornou-se aqui um pouco esta ideia de ser inacessível a magistratura, quando não é. Eu, por acaso, este ano tive o cuidado de ver a classificação de quem entrou para o SES e realmente é isto que as minhas colegas disseram. Ali andam as notas pelo 10, pelo 12, as vagas nem são todas preenchidas, porque faltam pessoas, lá está, com valor para acrescentar a essa profissão e acaba-se por existir aqui um fosso que não faz qualquer sentido. E acho que aqui é chamar os responsáveis, os agentes que estão nas universidades, junto dos alunos, dos novos alunos, para também, lá está, promover aqui um pouco das outras áreas. Mas não acham que também há aquela ideia que se ganha mais nas sociedades? Sim, mas também não é só isso. Eu acho que é um bocado a imagem que foi criada nos últimos tempos e com a questão das redes sociais exatamente. Porque o SES não anda propriamente a promover, venham para a magistratura, é muito giro. Enquanto que neste tipo de sociedades há uma apelação constante, venham para cá, isto vai ser a melhor experiência da vossa vida, etc, etc. Temos este novo membro, fez este artigo e publicam e dá uma certa visibilidade. E as pessoas gostam dessa visibilidade. Gostam de sentir que a comunidade do direito, a nossa comunidade académica, que os vê, que estão presentes e que são alguém com uma pegada que faz sentido, não sei. Acho que é um bocado por aí. Mas então acham que é uma questão de notoriedade? É isso? Acho que sim. Acho que o juiz, há uns anos atrás, era sim uma figura de supremo mérito e muito respeitada, e hoje em dia não sinto que é essa a ideia que as pessoas que acabam de se licenciar têm. O que é que acham daquela ideia de que eu também tenho ouvido, que os jovens prezam mais do que os advogados do século passado, como eu, o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, e que acham que isso também é um fator, diria, até maioritariamente determinante nas escolhas que fazem e que se calhar consegue-se mais facilmente com uma agenda de uma advocacia, não digo prática societária, mas uma advocacia em geral, ao contrário do SES, que há aquela ideia, ou poderá haver aquela ideia, que são um bocadinho escravos dos processos e dessa enorme quantidade de processos que eles têm. Não sei, estou a perguntar para perceber o que é que vocês acham. É um pouco contraditório, porque as pessoas podem ter essa ideia, mas a prática que hoje nós ouvimos em sociedade é que não há propriamente horários, as pessoas trabalham imensas horas, vai dar um bocadinho ao mesmo. Pelo menos, e a questão dos juízes é, ok, podem ter muito trabalho, e que têm, mas acabam por ter aquela questão mais de segurança no trabalho. Mas é o dinheiro que é mais determinante, é o que fazem, acho que nem é propriamente pelo que fazem. Eu acho que é mesmo uma questão de visibilidade e notoriedade, sinceramente. Acho que é um estatuto que se foi criando, uma ideia de estatuto, e que agora as pessoas... e não é só isso, também é uma questão que o Bruno estava a dizer, e tem razão. Os veículos de informação, as faculdades, têm que ser uma ponte com o mercado de trabalho. E neste momento inclinam muito, e as associações, os estudantes, para... Sim. A questão da prática da advocacia. Em sociedade. E acabam por excluir todas as outras saídas profissionais. Isto é algo que nós batemos muito em sede de reunião de direção. Sim, muito a nível de estágios, a nível de os nossos eventos serem multidisciplinares, porque acho que é importante mostrar a área da diplomacia, a área da magistratura, a área da advocacia. É preciso mostrar que há, por exemplo, carreiras europeias, há outras vertentes para os licenciados em Direito. Porque isto, o problema de não haver essa informação é que acaba por saturar a profissão. Exato. Do advogado. Mas também, se reparares, as grandes sociedades acabam por se instalar muito nas universidades e acabam por fazer... Todas as esferas de emprego. Fazem um cacique. Todos fazem os dias da carreira, eles estão lá. Acérrimo, exatamente. E relativamente, como o doutor falou, dos alunos que têm excelentes médios, hoje em dia já não querem ir para a magistratura, porque muitas vezes os alunos estão no terceiro ano e já estão praticamente contratados com certas sociedades com valores altíssimos de salário, que se for para a magistratura só aos X anos é que vão atingir. E as pessoas hoje em dia têm uma ideia muito de... As pessoas querem tudo no imediato. Ninguém quer percorrer um percorso e chegar lá. Acho que querem tudo muito... Ok, eu tirei um curso, então é obrigatório, agora eu tenho que ser reconhecido. Mas isso é um problema
da nossa geração em geral. As pessoas sofrem muito por antecipação. Muito para isso, para ter resultados no imediato. Já não sofre aquele processo de maturação que existia há uns anos, que outras gerações passaram, e acho que a minha geração, neste caso, não está muito para aí virada, melhor dizendo. Mas realmente eu concordo com aquilo que a Carolina disse, que as universidades, lá está, com as suas feiras de emprego, não abrem muitos horizontes aos alunos. Cria-se a ideia que é inacessível à advocacia, à magistratura, e também, lá está. Mas quem é que cria essa ideia? Eu só essa parte é que eu desculpem, mas eu ainda não percebi. Quem é que cria essa ideia de inacessibilidade? Acho que são as próprias universidades, ou afastar. Estamos a falar agora da feira de emprego. Nas feiras de emprego, o que é que costumam estar? São as grandes sociedades presentes que captam logo os valores que estão ali na. Eu, por exemplo, tive esta semana, ou há 2 semanas, já não lembro bem, as coisas são tantas, que eu já nem me recordo onde é que estive, mas estive na Nova, e no painel onde eu estava o Exército, a Autoridade Tributária, os solicitadores e, se não me engano, também os notários. Portanto, a Nova tem uma pluralidade de opções. O que eu pergunto Estamos a falar de um nicho. Claro, não, mas... O resto das universidades isso não acontece. Mas o resto das universidades fecha-se. Por exemplo, na FEDUP, recordo-me perfeitamente de só termos sociedades de advogados nas feiras de empregabilidade. E acho que é importante mesmo para os estudantes perceberem que há alguma coisa para além disso. E depois nem é só isso. Eu acho que as pessoas têm aquela peer pressure. Ou seja, o meu par faz isto e eu tenho que fazer o mesmo. E não pensam pela própria cabeça. No fundo, é aquela lógica da integração. Eu, para me integrar no grupo, tenho que fazer o mesmo. Exatamente. Logo, é o fit-in, não é? Eu tenho que entrar, eu tenho que caber. Portanto, se eu tenho que caber, tenho que fazer o mesmo que eles fazem. E depois o LinkedIn é surreal numa mudança de mentalidades, eu acho. As pessoas abrem e sentem-se pressionadas. Então eu tenho que pertencer a isto. A sério? Se eu não pertencer, sim. Se eu não pertencer, mas eu não vocês sou sentem ninguém. a pressão de serem advogados de grandes sociedades por causa do LinkedIn? Eu não sinto, porque eu sempre tive a ideia muito vincada, desde pequenina. Desculpem, mas eu quando digo vocês, não são vocês os que estão aqui, são os sim, jovens. Sim. Não, mas eu sinto que sim. E tenho muitas colegas ao meu lado que se preocupam muito em a imagem que passam através dessa rede esperem social. lá, mas desculpem lá, só para que eu sou um bocadinho mais lento que vocês, deixem-me só aqui tentar perceber o que é que vocês estão. Porque o que eu estou a olhar para vocês e estou a pensar, primeiro, a ideia da dificuldade de acesso à magistratura. Dizem-me que quem cria serão os professores. E o facto de, eventualmente, se calhar também há aqueles rumores que vão surgindo e ganham uma dimensão que nada tem a ver com a realidade. Pronto, se calhar também é isto. Mas há uma coisa que eu vos queria perguntar, considerando o que vocês estão a dizer, levantam-me 2 questões. Primeira questão, então, para os mais jovens, a advocacia em prática individual é uma coisa inexistente. Para muita gente, sim. Não é a primeira opção. Não é a primeira opção. Sabem que existe, e nem mas não é opção. E acham que nem é uma coisa mas o que é que acham? de reconhecido mas mérito. O que é que as pessoas da vossa idade, por exemplo, pensam na advocacia em prática individual? Considerando que, segundo dados que eu não tenho a certeza da fidedignidade, mas fala-se em 70% a 80% do tecido da advocacia é prática individual. Portanto, mas o que é que vocês acham disto? As grandes sociedades conseguem sufocar isso, de certa forma, e isso é que é chocante. Mas acho que as pessoas... São 2 realidades completamente diferentes e há que avaliar o contexto de cada uma. Lá está, fala-se agora muito dos estágios remunerados. Quem tem capacidade para suportar essa remuneração, quem são mas já lá vamos, não vamos estar... Desculpa lá, na minha idade sabe que temos de ter os temas todos bem definidos. Tudo em gavetas. Não, estou a brincar convosco, mas acho que até para quem nos ouve é mais fácil não misturarmos os temas. Eu gostava de perceber, porque de facto é importante para mim, enquanto Presidente do Conselho Regional de Lisboa, perceber o que é que os mais jovens acham da maior parte dos advogados, no fundo. Porque se acham que a advocacia deve ser identificada com a prática societária, então o que é que vocês acham que são os advogados em prática individual? São aqueles que andam com roupas velhas, rasgadas? Era uma expressão que eu fiquei assim um bocado, advocacia de terrinha. Foi isso que me disseram. E eu fiquei assim, ok. Pronto. Bem, isso é bom, eu tenho 50 anos, mais coisa, menos coisa, pronto. Não, mas terrinha, o quê? Não sei, eu não concordo. Ou seja, aquela advocacia acham que hoje em dia o que é ser advogado é trabalhar com grandes empresas e fechar grandes contratos. Não é aquela parte de... Pronto, a função social do advogado... Não é só social, a função
lidar com a clientela diretamente, de ter aquela relação isso... cliente-advogado, de tratar de um problema pessoal de alguém, já não identificam esse tipo aquela de função quase de advogado. psicólogo, não é? Exatamente. Do advogado. Mas cada vez é mais necessária. Sim. Essa função está associada, lá está, ao advogado de prática individual, não tanto às grandes E a realidade sociedades. é que há uma desigualdade de armas na questão da visibilidade, e é isto também está a influenciar muito Mas esta... é curioso, porque o que eu sinto, até pelo que me vai sendo dito de colegas, que, como devem calcular, e amigos que eu tenho nas grandes sociedades, é que muitas das vezes os mais novos, quando chegam estão uns anos numa sociedade, começam a ver que aquilo não avança no sentido de terem um maior equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional e optam muitas das vezes ou para ir para empresas ou para ir para a prática individual, onde consigam ter um controle do horário, do tempo de atividade. Claro. E isto acontece muito, mais do que o que se pensa. Eu nem diria só do tempo, acho que é um bocado o nosso perfil enquanto pessoa na prática, ou seja, enquanto estamos em prática individual conseguimos Gerir. formar uma imagem nossa do que é que nós somos enquanto profissional, enquanto que quando estamos inseridos num grupo organizado isso já não acontece da mesma maneira, não temos tanto individualismo nem tanta exposição ou adaptação ao nosso próprio trabalho e temos de nos adaptar ao modus operandi daquela sociedade. Mas na vossa opinião, o que é que vocês acham que deverá ser feito, por exemplo, para permitir essa paridade de igualdades na escolha entre a prática societária e a prática individual? Para que as pessoas saibam que há mais vida para além de sociedades. O que é que pode ser feito? Isso é uma boa pergunta. Porque isso é a questão. Porque eu batalho muito nisto. Não, mas essa é a questão, não é? Sim. Porque se eu tenho uma parte da população que quer entrar na ordem dos advogados, que acha que só há sociedades, o que é que nós podemos fazer? E nada contra as sociedades, pelo contrário. Eu tenho membros do Conselho Regional que são de grandes sociedades e nós temos defendido uma paridade da prática societária sem clivagens, sem defendendo a união entre todos, sempre o defendi, sempre o defenderei. Mas, de facto, acho que é importante que quem entra na profissão tenha conhecimento das oportunidades. E como é que se explica a alguém e se fala sobre a prática individual? O que é que vocês acham que se pode fazer para que se diga que há mais? O doutor agora tocou num ponto curioso, que é oportunidades. E lá está, a prática individual não está também a vender bem o seu produto. Mas como é que vende? Porque a prática Mas- individual é individual. Exatamente. Mas, agora Mas eu tenho uma ideia sobre isso, Mas a mas- questão correta, porque há pouco também já tocámos nisso na questão da magistratura, que é o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Numa grande sociedade, esse equilíbrio não existe. Eu acredito que exista em algumas situações, e em algumas pessoas, e em alguns casos. Sim, mas sim. acaba por ser Maioritariamente residual, é a ideia residual. que temos. E... Agora, numa prática individual, esse equilíbrio já é possível, já consegue ser feito. Acho que passa muito por aí, por vender aos alunos, aos novos juristas, essa ideia de ser possível conciliar a vida profissional com a pessoal. Acho que a partir daí, porque, sinceramente, acho que o jovem de hoje em dia quer é isso. O equilíbrio. Ninguém quer ser um escravo de trabalho, que é uma expressão que Mas existe é só muito. numa segunda fase, não é? Na primeira fase aceitam ir para a sociedade e só depois é que começam a pensar nisso, não? Sim, lá está pelo impacto negativo que Eu conheço que a muita sociedade gente que tem. abandonou, sim, Sim. porque não Impacto. Mas é abandonou impraticável. a sociedade ou a advocacia? A sociedade, E foi para a prática individual? não sei, deve ter ido, não, para a prática, não digo para a prática individual, mas para algo mais Mais baixo, sim. Mais médio, médio. para uma média dimensão. média dimensão, exato. Porque eu acho que o grande desafio é, no fundo, como é que vocês veem a advocacia e como é que acham que ela deve evoluir, até porque é no tal do futuro. Eu também das perspectivas. sinto que o curso de estágio está muito feito para nós sabermos o que é a prática numa prática individual, porque é isso que nós aprendemos muito aqui. Nós na prática individual acabamos por lidar com todas as áreas do direito e fazer um pouco de tudo, enquanto na prática societária está mais em bloco a aprendizagem. E eu acho que se traduz um bocado nisso, e já chegamos a falar, e formadoras chegarem a dizer, que sentem que muitos de nós que estão em prática individual sentem vergonha de estar, porque a maior parte dos colegas não estão. E eu concordei disso, acho que sim. Por acaso, no nosso grupo, temos muitos em prática individual, e que gostamos muito disso, e orgulhamos-nos muito disso,
mas sinto que há ali um tabu. Mas então, vamos lá desmistificar isso. O Conselho Regional tem à volta de 800, 900 estagiários neste curso. Quando disse a maior parte, não queria que seja a maior parte. Ou seja, eu acho que destes 900, eu não tenho os dados, confesso. Isso foi que a formadora disse. Sim, mas eu pessoalmente tenho muitas dúvidas que estes 900 estejam em grandes sociedades, na sua maioria, pelo contrário. Claro. Portanto, eu também aceito, porquê? Porque tem a ver com a ideia que se cria de que os ricos estão nas sociedades, desculpa a expressão, e os pobres ou os não tão ricos estarão na prática individual. Mas isto é uma ideia que também tem que ser desmistificada. Claro. Agora, a questão é, como é que nós, porque a minha luta e a nossa luta deverá ser no sentido de tornar a advocacia uma prática equilibrada, em que todos escolham de acordo com aquilo que querem fazer, e sem preconceitos, sem empurranços de nenhum dos lados, e tudo livremente escolhido. Como é que se pode, na vossa opinião, primeiro, melhorar a tal imagem da prática individual junto de quem quer entrar, e por outro, trabalhar a prática individual no sentido, se calhar, de se adaptar às novas circunstâncias? Sim, eu acho que é um pouco isso. Eu acho que as pessoas gostam de coisas organizadas. Gostam de sentir que estão num sítio com regras, enquanto na prática individual é um pouco mais desorganizado, não sei explicar, neste sentido. E não é só isso, acho que também tem a ver com as condições que as sociedades oferecem a nível laboral. A nível de salarial, nem é laboral, é salarial. Eu acho que temos que dizer... Enquanto que nos outros sítios eles sentem, ok, estamos a trabalhar X horas por dia, mas não temos qualquer tipo de remuneração, ou uma ajuda de custos, ou algo do género. E quando são, não é assim tanto? Porque a questão é essa, é que de facto eu creio que não é condições de exercício da advocacia nas sociedades, mas é, independentemente da forma como ela é exercida, o que pesa mais é realmente o valor que é pago. Não? E quando eu ouço coisas como o grande problema da advocacia é a prática societária, eu começo a pensar o que é que isto é. Isto não faz muito sentido, parece-me até pelo que vocês estão a dizer e pela experiência que vocês estão a relatar. Uma coisa é dizer que se calhar temos que pôr alguns limites na forma como o trabalho é exercido e pensar nisso. Outra coisa é dizer que aquilo é o problema da advocacia quando nós estamos a falar, objetivamente, de pessoas que até são bem remuneradas. Sim. Eu não digo que será o problema, mas vem um pouco roubar o produto dos outros advogados. É um bocadinho isso. Ou seja, toda a ideia que eles começam a criar junto dos estudantes acabam por recrutar a ideia de que venham para aqui porque só isto é que vos vai dar o que vocês precisam e o reconhecimento que vocês precisam. E acabam... Pronto, é o que eu digo, há uma desigualdade de armas porque os advogados em prática individual, na sua maioria, não conseguem ter esse tipo de visibilidade. Sim. Porque naturalmente são prática individual. Exatamente, é isso. Acaba por... Eu percebo quem diga isso de o grande problema da advocacia são as sociedades, porque é isso que se calhar querem transmitir, esse tipo de ideia. Eu aí discordo num ponto, porque se olharmos para as sociedades, como já foi dito aqui, elas pagam e bem aos seus estagiários e aos jovens advogados. Então, alguns direitos que não é possível ter no outro lado. Exatamente. Temos que admitir isso. Sim, ou claro. Seja, idealmente o que se tinha era essa situação para toda a gente. Ou seja, por onde é que nós temos que ir, se calhar? Temos que ir por dar as condições necessárias para a prática individual também não igualar, mas aproximar aqui as ofertas que tem, não é? Para recrutar, não é? Lá está, para equilibrar aqui a paridade entre as grandes sociedades e a prática individual. Eu acho que passa por aí, dar condições à prática individual. Agora, considerando que estamos perante uma profissão liberal e que a prática individual, como estamos a referir, não é isolada, não tem que ser isolada, mas que não deixa de ser individual, como é que a prática individual pode ter uma organização que permita fazer isso? Eu acho que tem que ter estándares mínimos, é isso, deve ser isso que queres dizer. Exatamente. Ou seja, ter um padrão mínimo de temos de fazer isto em regra, ou seja, por exemplo, em relação a férias ou remuneração, haver uma base. Mas como é que se consegue fazer isso? Porque se nós estamos a falar de alguém que não tem subsídios, sim, que vive do seu trabalho, claro, pode haver clientes, amanhã pode não ver. É isso, é e complicado. Nós temos que ter uma maleabilidade. Não se podem pôr, senão deixam também de haver estagiários nestas sociedades. Exatamente. E há muita gente que vai deixar de ter estágio por causa disso e também, por um lado, damos mais condições, mas por outro está-se a vedar o acesso a muita gente. É uma situação complicada de ponderar, sim, mas... A questão é que eu acho que o que nós temos que pensar, por um lado, é a prática individual e a especialização que existe, por exemplo, nas sociedades,
é boa. Agora, o que nós temos que perceber é como é que isso pode ser transposto para a prática individual. Claro. Porque a prática individual pode estabelecer, sem vínculo societário, relações próximas entre advogados, criando uma rede que permita aos advogados em prática individual, se, por exemplo, num determinado momento do ano não conseguem tratar de um processo, ter alguém com quem tenham uma relação próxima que possa tratar do processo, acordando naturalmente os honorários e a sua repartição como entenderem, mas que já esteja dentro de uma ligação sem sociedade, eu diria quase como, pegando no paralelismo com casamentos, divórcios e tudo, não uma união de facto, mas quase uma one night stand que as pessoas voltarão a encontrar quando quiserem. Exatamente. É quase o mesmo. Portanto, e eu acho que o nosso caminho tem que ser neste sentido. Porquê? Porque é a forma de nós termos acesso às ferramentas que não são, muitas das vezes, nada baratas. E se estivermos inseridos numa estrutura de rede, já são mais acessíveis a cada um de nós. E acabamos por ter pessoas em quem vamos confiando à medida que o tempo vai passando e vamos passando o processo e as coisas vão correndo bem. E às tantas já temos, não uma sociedade, mas temos alguém em quem confiamos quando não pudermos, ou porque não temos conhecimentos, ou porque não temos tempo, passamos o processo. E uma pessoa pode ser 2, 3, 4. Claro. Sim. E eventualmente aí até superamos aquele problema que se sente muitas vezes na classe, que é eu não tenho ninguém para discutir o tema porque estou em prática individual. Claro. E arranjamos Deve uma haver forma. sempre uma rede de confiança com Era. outro advogado ou outros advogados. Agora, a questão que até se levanta por causa da revisão do Estatuto, na forma como vocês veem o exercício da advocacia, que é aquilo que estamos aqui a falar, acham que a fidelidade aos nossos princípios poderá ser, de algum modo, corrompida por alguma prática ou societária ou individual, ou acham que isso dependerá da consciência de cada um, independentemente da sua prática? Ou seja, saber se atualmente o que se tem praticado está a violar o estatuto Por de certa exemplo. maneira. Eu acho que sim, Tu super. Em que adoras esta sentido? questão. Em que sentido? A nível, por exemplo, da publicidade, isso é uma coisa notória em todo o lado. Não podem dizer que é publicidade lícita, tudo o que vemos. É impossível. Eu não estou a dizer nada. Sim, eu só estou a Sim. dizer Não estou a que eu dizer acho nada. que é completamente impossível. Eu estou a ouvir agora. É isso, acho que, por exemplo, as redes sociais são um descalabro nesse sentido. Acho que há pouco controle, mais até das grandes sociedades nesse sentido. Acho que eles acabam por mostrar uma visão do direito ou da advocacia muito vendível. Ou seja, isto Mas é um então- produto a vender então, eu percebo e acaba isso, por então. mercantilizar o que não se quer mercantilizar. Certo. Então vamos pegar no exemplo do Bruno há pouco, que era, acho que foi o Bruno que falou de quem tira fotografias à porta do tribunal e diz mais uma vitória, mais não sei o quê, mais não sei o que mais. Ou de quem tira só encontrei um amigo, ou estive aqui, ou coisa que o valha. Porque há quem usa uma estratégia claramente comercial, dizendo ganha mais um processo finalizado. Pronto. Há duas formas de utilização das redes sociais que de facto pode uma chocar e a outra não. Sim, eu acho que as redes sociais são um veículo importantíssimo na prática, dentro de certas barreiras. Acho que uma coisa é eu ter um site, mostrar o que é que eu faço, os serviços que presto, as áreas de especialização, quem é a equipa, pronto, dar a conhecer uma cara ou um projeto. Outra coisa é constantemente bombardear as pessoas com notícias sobre o que é que nós fazemos internamente, o que é que eu fechei, quem é que é o novo membro da equipa, a nova contratação. Está a compreender? Acho que isso são coisas diferentes. Um artigo de opinião, sou super a favor, acho que é importante as pessoas darem a Desde sua que opinião seja e objetivo. informar, Sim, informativo. claro. Acho que o papel do Claro. advogado é informar. Claro que sim. Se os advogados não informarem, quem é que o vai fazer? Se são os que têm o melhor conhecimento da lei. Acho que é um bocadinho nesse sentido. Agora, também, já chegamos a debater no curso de formação, pessoas que andavam a sortear petições iniciais no Instagram. Ou seja, fazem um Mas há giveaway. melhor do que isso. Mas diga. Fazem um giveaway e dizem, ok, o vencedor ganha uma PI personalizada. E eu fiquei assim, acho que as PIs deviam ser todas personalizadas. Número 1, mas pronto, ficamos assim um bocadinho chocados, porque quer dizer... Eu já vi sorteios de passaportes, de oferta do valor do passaporte. Para quem seguisse a página, até um determinado dia, fazia-se o sorteio no final da hora que ele dizia e depois ganharia um passaporte pago por ele. Portanto, mas a questão da publicidade é curioso, porque nós não nos podemos esquecer que aquele artigo
já tem uns aninhos. Pois. E foi feito numa altura em que nem sequer se sonhava com redes sociais. Claro. Portanto, ainda havia telex, fax, aquelas coisas que já ninguém usa. E, portanto, aquele artigo necessariamente está datado. Claro. E claramente, até porque eu vi uma vez num evento, que já não me recordo qual, alguém dizer que as redes sociais eram a publicidade dos pobres. Porque é fácil, é chegar ali e publica-se. Claro. Sim, sim. E Não há enquanto não há. E o que eu acho que temos que pensar na publicidade é os limites. Primeiro, parece-me que não se pode manter o que acontecia quando aquilo foi feito e a forma como aquilo é interpretado, mas por outro lado, também não se deve, acho eu, permitir tudo o que se passa nas redes. Ou seja, é isso, pegar na lacuna e utilizar para, Claro. para fazer um uso Se bem que extremo lacuna é difícil dizer que há, mas de qualquer forma, sim. o que eu acho é que, por exemplo, algumas coisas que eu vejo no TikTok a vender serviços jurídicos, Sim. apesar de até se poder achar que esteticamente tem um capital elevado, não faz sentido na advocacia. Não. É degradante, E- é pouco e- dignificante. Exato, tira É toda a uma- dignidade da profissão. Imaginem que nós os quatro horas íamos dizer passaportes, autorizações de residência, vistos. É comigo. É comigo, claro. Não era aceitável. É verdade. Eu aqui partilho da opinião também da Carolina e da opinião do doutor, que acaba por ser um pouco desprestígio até para Um pouco, não, restante- Não, muito. muito. Sim, muito. Diga à vontade, para, pode falar. para os restantes advogados. E é assim, é um pouco paradoxal, mas eu sou contra proibir, restringir essas coisas, sou contra isso. O que é, neste caso, a minha sugestão de solução é nos cursos de formação, que existem, muitos por aí, todos os conselhos regionais têm, um pouco consciencializar os novos advogados, os juristas que E tu achas que isso vai resultar? Acho que Acho que não. poderá que ser, não. As poderá pessoas ser, se não virem que é proibido vão fazer Não vão sempre. fazer poderá, sempre. mais. poderá ser o Se ponto de virem que partida. aquilo Mais. resulta, Mais do que Mas, isso. mas isso é uma opinião minha, porque eu sou contra tudo que seja limitar, proibir. Eu acho que não é limitar, Para o eu não seguinte, gosto. garanto-lhe uma coisa, se só fizer formação e sensibilizar, não dá. não chega. E mesmo que haja proibição, também não chega. Tem que haver uma consequência. É isso. Viola a consequência. Porque são as As pessoas. pessoas não. E mesmo assim vai E haver mesmo pessoas que assim. vão fazer. Sim, Claro. Isso é como tudo. É como tudo, Nunca exato. existe, não é? Há sempre alguém que chega lá e Sim, vai mas para aqui além é da pior. lei. Sim, acaba por ser um pouco constrangedor até para os restantes advogados. Mas o problema é que certas situações. essa publicidade, esse tipo de publicidade, acaba por prejudicar toda a classe. Claro que sim. Porquê? Porque quem olha para aquilo e diz, mas a advocacia já está assim, Sim. é o que as pessoas acham. É verdade. Sim, sentem vergonha. E eu vou ser alheia. sincera, eu acho que a culpa é muito nossa das associações nisto. Nós damos muito tempo de antena a muitas sociedades e parece que também pomos de parte às vezes a prática assim? individual. Não, mas esta questão é Eu diferente. percebo-te. Estás a entender? Eu percebo-te, mas repara que nas associações é diferente porque tu tentas chegar. Imagina a nossa associação, tu tentas chegar a um país inteiro. E repara que a prática individual tens. Imagina, Sim. central tipo, no Porto, em Lisboa, nas Sim, pequenas nós cidades. temos um âmbito mais nacional, mas Tens um acho que âmbito também mais tem de nacional. partir um bocadinho de cada associação a nível local e tentar puxar por ali um Também. bocado o que os Sim. rodeia. Embora seja Mas difícil. reparem, nós estamos a falar de duas coisas diferentes. Eu acho que a questão da publicidade não tem tanto, esta pelo menos, dos TikToks. Sim, das sim, não redes, tem tanto a ver com nem isto. tanto não a tem ver nada com a ver isto, tem com mais nós, até sim. a ver com Eu estou a dizer na a questão da própria- participação, em a seminários, participação. conferências, essas Não, coisas, isso percebes? sim, isso. Há muito bons Claro. especialistas em prática individual e, nós, Claro. e chama sempre aqueles nomes. Pronto, é isso que eu quero dizer. Não? Sim, sim, sim. Sim, mas repara Percebes? que, por exemplo, nos nossos eventos, quem se chega mais à frente para participar são as grandes É verdade. sociedades. É quem aceita logo. Porquê? Porque eles têm uma necessidade de visão e de publicidade, lá está, que eles aceitam praticamente Sim, tudo. eles também têm capacidade financeira para ter alguém a pensar muita gente. constantemente E tem muita neste gente. tipo de Exatamente. coisas. Tem muita gente que podem disponibilizar uma manhã, Muitos uma tarde, ou recursos. muitos recursos É isso. para isso. Sim, isso é verdade, mas isso pode-se contornar. Nós aqui temos tentado fazê-lo. Como devem reparar, nós não temos sociedades, mas não temos só sociedades, bem longe disso. Mas a questão que vocês estão a colocar é interessante, porque o que eu pergunto é, vocês quase que falam numa canibalização do mercado, desculpa-me aqui o exagero, pelas grandes sociedades e pelas sociedades, mas é uma visão curiosa,
é uma visão curiosa que eu ainda não tinha pensado nesse ponto, dessa forma, mas parece-me que há uma forma de tentar aqui equilibrar as coisas e gostava de saber, por exemplo, como é que vocês acham que podemos garantir que a advocacia mantém a sua independência, ainda que esteja a ser exercida, por exemplo, numa empresa ou numa grande sociedade? Como é que isso se faz nos mais jovens? Eu não sei e nos outros também? Sinceramente, Também porque eu não. também acho muito difícil. Acho que há sempre uma linha muito ténue entre a independência e a dependência. Pronto. Acho que é muito complicado, por mais que o contrato de trabalho seja redigido, isto nas empresas, né? Por exemplo, quem trabalha como advogado para uma EDP ou alguma coisa assim do género, ou seja, é muito difícil fazer um contrato de trabalho que não... Vai sempre haver uma subordinação, sempre. É muito complicado. Mas isso não existir contrato de trabalho... Bem, mas não existir contrato de trabalho, o que nos está a dizer é que nas sociedades existe um trabalho encapotado quase. Sim, sim. Pronto, Acaba isso por ser. o tema de saber como é que vamos regulamentar e como é que vamos impor limites. Porque, de facto, a independência, a autonomia na escolha das soluções, é óbvio que dentro de uma organização, até porque sou correndo o risco da própria organização desaparecer e cair, porque se começar a admitir uma grande divergência de entre opiniões, toda a gente, claro. é óbvio que a organização termina. E nós sentimos uma proximidade muito maior com o nosso patrono em prática individual para dar opiniões e para, ok, Claro. podíamos adotar esta solução em vez desta, ele, ok, concordo ou Claro. não concordo, do que numa prática organizada. Acho que é muito mais complicado. Sim. E lembro-me de ter esta conversa com uma das formadoras e a dizer, pronto, mas acho que também as pessoas podem dar a sua opinião e terem abertura para isso. Ela, sim, mas se discordarem assim tanto, vai haver um próximo na fila que vai entrar em vez dele e pronto. É E isso. vão pregar outra freguesia, para assim Sim, dizer. isso é uma Então questão... acabam por ter de se subordinar de certa maneira. Sim. Porque também há aquela pressão de eu estou aqui, se eu um dos que consegui, tenho que manter. manter. Eu tenho amigas minhas que propriamente dizem que têm medo de falar com a... Percebes? Por isso acredito perfeitamente. Sim, isso é uma possibilidade. Mas, então, falando do dinheiro, o que é que vocês acham desta ideia dos estágios remunerados? Vamos voltar aqui um pouco. Agora vamos voltar ao que sabe temas Agora que sim, falámos já anteriormente. agora sim. Mas falando direto dos estágios remunerados, o que é que acha? Indo de encontro a essa questão, e na questão também, como o doutor falou já, da paridade entre as grandes sociedades e a prática individual, lá está, as grandes sociedades oferecem ali uma panóplia de vantagens que a prática individual não consegue sequer competir, não está nesse campeonato, por muito que se queira encapotar a situação, não está nesse campeonato, e aqui passa, lá está, por dar alguns benefícios, alguma ajuda, dar acesso à prática individual para, no mínimo, equilibrar. Não se consegue um equilíbrio a 100%, isso penso que é uma ideia ilusória, mas pelo menos para diminuir o fosso que existe entre as grandes sociedades e, lá está, a prática individual. Porque, idealmente, tudo se oferecia sempre aquilo que as grandes sociedades oferecem, que são boas condições. Há que admiti-lo, há que assumi-lo sem qualquer problema. Eu percebo, mas, desculpando a expressão, isto é um pau de dois bicos, porque tudo bem, os estagiários querem receber porque não estão a trabalhar basicamente para nada, não é? Mas se isto for para a frente, por exemplo, o doutor estava a falar que neste momento estão 800 estagiários Mais, a volta de 900, pronto, sim. inscritos. Repara que as pequenas sociedades, muitas delas não têm capacidade para pagar alguém. E eu não quero acreditar, Mas mas são as pequenas sociedades. Não se esqueçam que quem dá a maior parte dos estágios é a prática individual pura. Sim. Agora perceba, há muita prática individual que não tem essa disposição financeira para estar a pagar alguém para ter consigo no seu escritório. E vai acabar a um ponto que os alunos querem estagiar e não conseguem porque as sociedades os escritórios não os aceitam. Eu não sei até que... Mas isto é a minha opinião, cuidado. Sim. Acho que lá está, será um pau de dois bicos. Acho que os estudantes querem muito ser remunerados, e eu concordo, mas ao mesmo tempo, no futuro, não sei até que ponto haverão assim tantos estágios
disponibilizados. Nós vemos isto muito também entre regiões, ou seja, no Norte e no Sul é uma Sim. diferença de oportunidades Sim, sim. surreal. Surreal. Aliás, eu vim para Lisboa Mas nota, por causa Sim, disso. sim. há mais aqui do que no No Porto não há um estágio remunerado se não for numa Pouquíssimos. grande sociedade. E as grandes sociedades, se repararem, E, os e valores pagam menos no Do que aqui. Norte Sim. do que no Sul. Sim, muito menos. muito Exatamente. menos. Para aquele que depois trabalha no fundo, para a carga horária, não corresponde sequer. Não, mas É no fundo uma ajuda. Ah, não, mas Sim. a mesma sociedade que está aqui em Ah, sim. Lisboa Sim. e no Porto, Não pratica- o valor não pratica- não é o Não, mesmo. Ou às vezes não pagam no Porto e pagam Como em aqui. Lisboa. Sim. A sério? Sim, sim. As sociedades? Sim. As sociedades. Acontece. As mesmas. Acontece. Acontece. Infelizmente isso É, acontece. e no Porto a Muito área bem, também está muito debilitada por causa disso. Sim. Exatamente por causa disso, porque as pessoas já não acreditam, pensam, não vou estar aqui a trabalhar para aquecer. E há pessoas que não querem sair da zona de conforto, não vão estar a mudar de cidade Sim. só para serem remunerados ao longo do estágio. Com os custos que isso tem. Exatamente, não é é só, não é só voo. Exato, Sim. vou e estou, exato. É um E o que é bocado que fazem as pessoas? Eu conheço muita gente que acaba ou desiste ou acaba por fazer o exame e depois não faz mais Acaba nada. por procurar outras Outras áreas. Para áreas. outras áreas. Querem trabalhar, Sim. por exemplo, Revoluts, consultoras, Consultoras, para esse sim. tipo de. E já não tem nada a ver com ser advogado, não é? Sim. É um Só trabalho. juristas. Juristas, exatamente. Só entre aspas. Sim, sim, sim. sim. É, acaba- Mas a questão é que é curioso vocês terem essa perspectiva, porque eu acho exatamente o mesmo. Ou seja, quando se fala em remuneração dos estágios, que por princípio eu subscrevo por baixo, naturalmente, poderá conduzir a que muita gente não tenha acesso a um estágio. Exato. Porque É o a meu prática individual que dá a maior parte dos estágios, e muitas vezes até por favor, a pedido de clientes, de amigos, familiares, Sim, a maior parte Maior das parte. para vezes. permitir à pessoa fazer o estágio, chegar ao exame e depois decidir o que é fazer com a vida, essas pessoas, se lhes disserem vais ter que pagar X, as pessoas viram-se e Ai, não perguntam, quero. eu estou Não aqui a quero. fazer um favor e ainda vou ter que Exatamente. pagar. Exatamente. É Mas eu realidade. também acho que há um problema, é que isto, ou seja, há uns anos atrás não havia a quantidade de pessoas que agora querem seguir esta profissão e isso é que acabou também por fazer este tipo de desigualdades. Ou Mas seja, aí vamos tocar no ponto que falamos há- logo no início. há 25 ou 30 Da anos... magistratura. O quê? E vamos tocar num ponto que falámos no início desta discussão, que é da magistratura, que é, funilou-se muito para a área da advocacia, que agora Mas não vais só para Tá. uma Sim, mas não é isso. magistratura, tens Antigamente, outras o meu pai áreas. costuma dizer, um estágio é um prestígio, ou seja, quem tinha um estágio, o estágio era para aprender, não tínhamos de receber nada porque estávamos a receber conhecimento. Então isso era a nossa remuneração. Isto há uns anos atrás, não é? Pronto, era a ideia que se tinha. Porque as pessoas queriam passar no exame Sim. para depois ter o escritório deles, ter a sua prática e nunca trabalhar para alguém. Trabalhavam para alguém ou com alguém durante o Era o estágio. passaporte para serem livres. Exatamente, é isso. Então, enquanto que agora isso não acontece, porque as pessoas acabam por estar mais dependentes de alguém que as ajuda a ter as condições para ter uma vida equilibrada e não. Também isso tem a ver com as condições económicas do país, Isso, socioeconómicas, tudo acaba por- influencia e também vivemos tempos muito conturbados no que diz respeito a isso. infelizmente, pronto, temos que sempre tocar nessa questão, não é? Que e eu há pouco falei no apoio a essa prática individual. E sou muito sincero, essa ajuda que poderia haver é por parte do Estado. Acho que aqui o Estado Era o IFP. teria- Era teria- colocar, teria de colocar o intervir. IFP a pagar como faz nas outras profissões, Exatamente. a oferecer uma bolsa em condições Exatamente. iguais, similares, melhor Há quem dizendo. consiga, Mas a tem questão que dar é, muita volta. como é óbvio, Pois. mas a questão é que deveria haver uma adaptação do regime das bolsas do Exatamente. IFP à prática da Exatamente, advocacia, exatamente. do estágio da advocacia. Portanto, e aí, quanto a mim, já havia a possibilidade de ter os estágios remunerados. Exatamente. Sim, Porque sim, sim. a É prática individual não tem essa capacidade. A única Não tem, forma não tem, é de verdade. assegurar que todos teriam direito a estágio era ser o próprio Estado, como faz nas outras profissões. Claro, é isso. O Estado Era aqui isso. tem que ter um O papel. doutor Tem que acabou ter. por Mas o chegar ao problema ponto que eu queria chegar, que é a era questão esse. também de sermos uma profissão liberal e a maior parte das profissões isso não acontece, então o Estado meio que Sim. se põe de parte. É a Abstém-se realidade. nessa questão. Sim, mas Mas é o assim. Estado Social é esse, não é? Não é só o Estado Social, é Claro, que as concordo bolsas. 100%. Mas as bolsas são para Sim. facilitar a integração no mercado de trabalho. Claro que sim. Portanto, os advogados são diferentes porquê? Sim. Claro, Há nem aqui uma nada, nem discriminação. nada. Eu acho que há um elitismo
não sei, Não. intrínseco da profissão. Não, eu diria para as que outras há- pessoas há da um- profissão, acham que toda a gente que está na profissão é riquíssimo, é a realidade, Sim, é a realidade. Então acabam, pronto, eles não precisam de nada, está tudo bem. Sabe que há uns anos no debate eu falei disso e disse que havia uma espécie de um síndrome do senhor doutor. É o super. síndrome do senhor doutor. A partir do momento em que é senhor doutor advogado, Consegue é, tudo. é rico, é milionário, Exatamente. tem carros de alta cilindrada à porta, vive em mansões. Pronto, era bom que fosse, mas infelizmente não é. Infelizmente mesmo. Ainda continuando no estágio, já agora, vamos falar do tema que também levantou alguma polémica e que tem a ver com algo que vocês também falaram até em relação à ideia que existe da magistratura ser difícil, o acesso, que tem a ver com o facto de, já há uns anos falava-se em números clausos no acesso à ordem, agora diz-se que se quer chumbar toda a gente e que a ordem dos advogados não quer deixar entrar ninguém. E criou-se essa imagem de que o corporativismo da ordem levaria a que as pessoas não entrassem na ordem. Ora, isto, presumo que vocês também achem isto. Ou que tenham uma ideia sobre isto, ou não. O que é que vocês acham disto? Eu tenho uma ideia sobre isto. Acho que a profissão está saturada e há muita gente a querer ir para a profissão e que é normal que, pronto, haja uma tentativa de barreira do acesso. Agora, acho que também há muitos cursos de Direito em Portugal e é isso que está a acontecer. Ou seja, a abertura foi feita nas faculdades. Por exemplo, no meu ano, nós conseguimos entrar em Direito só com português. Todos os cursos podiam entrar no nosso, não só o pessoal que vinha de Humanidades. E nesse ano houve uma abertura de gente de Ciências e Economia a vir para Direito surreal. E nós não podemos ir para Medicina, pelo menos não tínhamos de fazer exame de Matemática. Mas isso aconteceu, foi? Aconteceu. E Sim. tem acontecido. Tem, Eu acho que Cada vez as turmas são maiores. Há Estás a muitos falar de estudantes turmas de Direito. quantas pessoas? Na nossa faculdade, na Universidade Portucalense, que é a universidade Sim. privada, entram em média mais de 300 alunos por ano. Na FDUP são 250. Nossas turmas são o ano, ou seja, não temos bem turmas. Éramos 200 e tal no anfiteatro, à vontade. Em Coimbra são 300 e tal, em Lisboa, Em Lisboa, 500 e tal. 500 e tal. Ou seja, isto é muita gente todos os anos a entrar É. num curso de Direito. É Não, muita mas aí gente. É lá muita está. gente. O problema já acho que vem de trás, não é? É Vem. aquela questão do nivelar por baixo, dá-se o acesso a toda a gente sem critério nenhum e é isto que está a acontecer com a advocacia, neste caso o direito, tem sentido mais essas duas, mas acho que vai ser um problema que se vai alastrar para outras áreas. Porque o curso de Direito é um curso muito transversal e as pessoas que não sabem É um bem curso barato. aquilo que também, Também. que não sabem Barato bem. para as universidades. Sim, não estou a sim, dizer sim, para os sim, alunos, sim, para os sim. Não alunos há para as prática universidades. laboratorial, não há nada. Sim, não, sim, é só um papel, uma caneta quase, uma uma luz, um secretária. projetor e Sim. está bom. Mas eu acho que tem a ver com isso. Ai, esqueci-me o que é que ia dizer. O que é que estávamos a falar? Não leia a tua mente. Tem a ver com a facilitação do acesso ao ensino superior. Estavas a falar das universidades? Sim, Das sim. universidades e que há uma facilitação do acesso e que ninguém se Ah, já preocupa muito sei. bem com a qualidade. Toda a gente que não sabe o que é que quer fazer Vai para acaba por ir Direito. para Por direito, Direito. sim. Tem uma branca. Muito bem. Mas ainda há essa ideia, é? Acho que Muita Claro, gente. no início entram, lá está, este número gigantesco de alunos. No segundo ano, Já diminuiu temos Ui, o drasticamente. anfiteatro, eu entrei no primeiro dia. eu, Exatamente. Só está toda a Estas gente. pessoas. Sim, drasticamente. sim. Lá está, é o que eu digo, o problema não é nessa fase, o problema acho que vem de trás no acompanhamento do aluno no ensino secundário para a área que quer seguir. Também lá está a desmistificação daquilo que é o ensino profissional, muita gente não quer ir para o ensino profissional porque tem existe aquele tabu, não é? Sim. Não é tabu, é mesmo, está mal visto. Está Sim, mal está mal visto. visto. Está mal visto mesmo. Erradamente. Erradamente. Não estou a dizer isso. que é certo. Pelo Erradamente. contrário, acho Depois, que é um erro. Se formos analisar também antes, no ensino básico, hoje em dia, para encontrar um aluno que reprova no ensino básico, é como encontrar uma agulha no palheiro, é difícil. São quase obrigados a Quase passar obrigados a os passar. miúdos. Sim. É Há isso, mais lá trabalho está. de chumbar do que passar. Exatamente. Exatamente. Tens um relatório. Está uma bola de neve que tem-se arrastado. Pronto, e o direito tem sentido essas dores mais cedo que as outras áreas, mas acho que há áreas que também irão sentir isso, inevitavelmente. Sim, mesmo nas próprias universidades eu tinha professores, até por causa da associação que tínhamos aquele contacto mais próximo, que diziam-me claramente: esta nova geração não sabe escrever. Não sabe, Sim. não tem um raciocínio. Mas repare, a partir do momento em que nós temos cursos de direito que não tornam obrigatórios orais e não obrigam as pessoas a falar em É público, isso. Sim. Porque aí havia logo um género de uma seleção. Sim, uma seleção seleção. natural. As E tem que pessoas haver, viam-se. tem que haver Sim, seleção sim. natural. Eu sou a favor disso completamente. Eu também acho que sim. Eu acho que a seleção natural é a melhor coisa que há. Ao menos não forças ninguém. Porque é por mérito. É por Quem mérito. é bom, passa.
Ponto final. Sim, não é uma questão de ser bom. Eu posso ser bom aqui e não ser bom ali. E vice-versa. E acho que as pessoas têm todas o seu sítio para brilhar e o seu palco. Claro. E não têm de ser todas no mesmo sítio. Eu acho que há um bocadinho no direito aquilo de... Pronto, nós aqui conseguimos ser todos bons porque isto é só amarrar. Pronto, não há uma parte muito técnica. Pronto, é um bocado por aí. Mas isso tem a ver com o facto de não se explicar às pessoas que para ser um bom advogado tem que pensar um pouco e tem que ser crítica em Mas relação também ao o que nos problema é dito. está muito no programa das faculdades e há muito, a maior parte, assim, nas nossas, pelo menos nas públicas, Mas o que é que vocês acham que nós devia só ser feito? amarramos, é a Pois, eu realidade. sei. Sim. Não há um apelo ao raciocínio, isto é assim, Mas as privadas não é? Não tanto. transformam-se um bocadinho mais. Tem uma parte prática gigantesca. Sim, é? sim. Mas estamos a falar de qual, por exemplo? Nós estamos a falar da mesma, também tivemos na mesma Universidade Portugalense, mas A Católica tem um grande também. programa, tem um programa não vamos negar. espetacular, isso também é inegável, ninguém pode dizer o contrário, porque lá está muito virado Está para a componente heterogéneo. prática. Sim. E acho que aí as faculdades públicas, no direito, pararam no tempo. Sim. Um pouco. Pararam. acompanharam. E a FDUP é recentíssima, tem 25 anos. Sim. Mas pegou no modelo antigo. Bebe daquilo que é Coimbra, bebe daquilo que é Sim. aqui a Faculdade de Direito de Lisboa. Mas aqui na Faculdade de Direito de Lisboa há uma vantagem, porque há muitas horais obrigatórias, há muita Sim, avaliação sim, sim. contínua. Acaba Em Coimbra por e na ser. FDUP não, nós é só exame final. Mas, por exemplo, como é que vocês acham que, em relação à ligação entre a Universidade e a Ordem dos Advogados, que eu acho que poderia ajudar um pouco a resolver essa questão da falta de prática, o que é que vocês acham que podia ser feito? É a ligação entre a Universidade e a Ordem dos Advogados. Primeiramente era atualizar os programas das licenciaturas. Então, Eu licenciaturas voltadas acho para a que, advocacia do por século exemplo, passado. e não é Não só para advocacia, por exemplo, o mestrado da Nova tem uma vertente para a advocacia e para a magistratura. Eu acho que no próprio curso devia-se dar um cheirinho de cada saída profissional Sim. que podemos ter porque os médicos só podem ser médicos, é a realidade. Mas nós podemos ser muita coisa e ninguém mostra isso. Mas isso E tem não a se ver fala com das aquela outras, ideia. não sim. se das fala. outras áreas. Mas aí lá está, estás a falar um pouco da tua experiência, lá está, numa pública. Eu e a Helena, neste caso, já na Portugalense, mal ou bem, tendo ali umas achegas de outras áreas. Temos cadeiras de Mas não é muito. Sim, não é muito, mas existe. Até dou um exemplo aqui da nossa Helena. Conhecemos para- Ela é a única pessoa que eu conheço que quer ser notária. Sim, isso é verdade. Quer ser notária, eu acho isso super legítimo. Acho que não ouvi uma única pessoa dizer eu quero ser notária ou solicitador. Também não conheço. Sim. E isso é uma saída completamente legítima da área. Mas lá está, acho que Solicitaria há um acaba curso por próprio, atualizar mas pronto, atualizar os os programas. notários... Mas já, como É isso. também falei no início, ir para direito não é só o exercer a advocacia. Há muitas áreas que está no direito. A diplomacia, a magistratura, pronto. E Acaba por... acho que na licenciatura, que é uma das coisas, não sei se vocês concordam, do que eu tenho falado com outros estudantes, o que eles se queixam muito é de que, por exemplo, alguns dos temas que nós tratamos aqui na formação, como a igualdade de género, a discriminação, a violência doméstica, que era interessante e importante para eles ser abordado durante a licenciatura, nem que fosse através da disponibilização de conteúdos pelas ordens, com advogados, que fossem lá falar. Também eu acho que o curso, ao ser encurtado, está tudo muito rápido. Nós só temos de aprender aquilo e acabou. Como tudo agora, não é? Pois, Sim. e o facto, o quinto ano dava ali espaço para outras abordagens. Para pensar. Mais práticas, exato. Era um ano mais, podia ser um ano ali no meio ou no quarto ano, em vez de ser no último mais prático. Para nós conseguirmos Agora é pensar tudo nas muito coisas. a correr, muito para ontem. É verdade. E pouco para o futuro. É. Acho que é um pouco Ok, por aí. Bolonha é tudo muito giro, mas falta... Cria-se nós muita podemos... ansiedade nas pessoas porque tem que ser tudo para ontem, é verdade? É isso. E E as é- pessoas e é têm que ter depois o seu tempo de maturação. Eu não consigo absorver tanta informação e formar-me enquanto cidadão e profissional em tão pouco tempo. E depois acaba por ser aquele velho problema do aluno, não é? Que é estudar para o exame. Claro. Sim. Não criam métodos, métodos, interativos exatamente. para nós Como é que conseguirmos... isso é possível com a AI, por exemplo? Ou seja, nós passamos a ter ferramentas que nos permitem às vezes até dar a volta a essas questões, não é? Ou o ensino começa a ser um bocadinho diferente, desculpa, são menos marrão, ou então com estas ferramentas todas o marrão é muito fácil, Claro. mais fácil. Sim, Escrevemos lá. Claro, é verdade. ele dá a resposta. Sim, É verdade. Aquele há pouco tocou num ponto que uma pessoa vai para direito porque acaba por ser, no fundo, uma área que... Transversal. E fica bem. E fica, pronto, fica bem, é verdade. Mas, por exemplo, também é aquela ideia de direito é decorar.
Não é isso. É mentira. É mentira. Aliás, a primeira coisa não é isso. Não é isso. Mas lá está, o ensino como está hoje voltado para o aluno, acaba o aluno por recorrer a essa solução. Eu acho que Direito foi muito negligenciado enquanto curso, porque, por exemplo, Medicina eles têm mesmo de ter prática laboratorial, têm que fazer ali, têm que ir para o hospital, têm que perceber as coisas. Nós acabamos por estar só ali a absorver e não há muito uma preocupação de como é que nós pensamos. Mas isso a única hipótese que haveria era simular situações da vida real ou estar mesmo a estagiar em escritórios ao mesmo tempo. Mas pode-se incluir um programa de estágio curricular na faculdade, isso era importantíssimo. Claro que sim. Por exemplo, claro que sim. Em Inglaterra, o meu irmão está a estudar lá, não é Direito, mas Engenharia, eles têm um ano de estágio curricular. Reparem, porque é que não vão se para faz? uma empresa... Mas nem é preciso E na um França, semestre, não, na mas França reparem. em Direito é assim. É sim, exato. Mas a questão nem sequer era preciso um semestre. Porque é que não se faz durante a duração do curso, alturas do ano em que as pessoas têm estágio, têm idas a escritórios, a tribunais, a prisões, a notários, As onde quer que nossas aulas seja. práticas eram aulas teóricas outra vez. Vamos lá retomar o que é que foi Claro, na aula por isso é teórica. que esta ligação se calhar fazia sentido até para as pessoas verem o que é Então, que é. nós durante o curso nunca fomos assistir a um julgamento. E eu, pelo menos na FDU, nunca. E se tivemos duas Era peças a Elsa. processuais... Era a Elsa, exatamente. E é a Elsa que proporciona, temos essa vantagem, mas falta isso. Aliás, eu por acaso andei num curso científico-tecnológico. Lá no Porto temos alguns colégios com isso e eu tive componente de assessoria jurídica e documentação. E foi lá que eu aprendi, que eu toquei a maior parte destas coisas. Nós fizemos simulação de julgamento, fomos assistir a julgamentos, tocávamos nos códigos formais de processo e tudo e construíamos peças processuais, minutas de contratos e foi aí que eu toquei mais nisso, porque na faculdade nunca fizemos isso. Nunca fizeram nada. Zero, mesmo. E digam-me uma coisa, e do lado da ordem dos advogados, o que é que acham que deveria melhorar? Muita coisa, eu sei, mas enumerem, por favor, o que é que vocês acham que poderia melhorar. A taxa de reprovação, deixem-me que vos diga, pelo menos aqui em Lisboa, eu posso falar por Lisboa, é que aquilo que se viu na SIC, que é o que estamos aqui a falar, aquele quadro maravilhoso, aquilo de facto é assustador. É. Mas se considerarmos, por exemplo, que Évora tem 5 ou 6 estagiários em exame, não podemos falar da mesma forma que Lisboa, por exemplo, ou Porto. Claro. E posso dizer-vos que não é mentira, é provado por estatística, em Lisboa, nos últimos 5 anos, tirando este último curso, as taxas de aprovação foram superiores a 60%. Não, mas Lisboa é notoriamente uma exceção à regra, a nível de Lisboa estágio. tem acima de 60% de aprovação. Sim. Portanto, eu ainda não tenho os resultados trabalhados do tal exame, mas posso garantir-vos que antes desse exame nós temos uma média fantástica. Claro. Portanto, mas mesmo assim eu gostava de melhorar o estágio da ordem, pelo menos do regional. O que é que vocês acham que deveria ser feito para melhorar o estágio? É assim, eu acho que a minha opinião é que também temos de retroagir um bocadinho. Tem que começar na faculdade esta questão Sim, e depois chegando à ordem, eu acho que eu gostei particularmente da experiência que tive na formação. Ótimo. As formadoras que eu tive gostei bastante. Quem foram? Foi a doutora Paula Alves de Sousa, a doutora Teresa Belotinha e a doutora Filipa de Santa Bárbara. Ótimo, ok. Pronto, se me tiverem a ouvir. Obrigada. Pronto, mas gostei muito. Acho Vamos ter que dizer depois que elas foram elogiadas aqui. Não, porque todas elas tentaram nos dar uma parte muito prática da coisa. Até na quarta-feira fomos visitar a prisão, fizemos simulação de julgamento, tanto a penal como a civil. Deram-nos sempre um insight muito prático da vida delas e não tanto teórico da matéria. Claro. Deram tudo da matéria, objetivo, claro. Mas também nos deram... E em deontologia fartamos de debater sobre tudo e mais alguma coisa. Ótimo. Foi muito bom. A professora, a doutora chegou-nos a mostrar situações da vida real que eu nem sequer pensava e foi muito interessante, mesmo a nível deontológico, temos o primeiro contacto com isso. E gosto muito também do plano de formações que o Conselho Regional tem, de Lisboa, de práticas processuais, tributárias, acho que agora estão com essas, de laborais, vários, tudo, sim. De direitos dos animais, acho que isso é importante. Temos vários. Agora, sinto que quando falo com colegas de outros conselhos regionais não tenho a mesma experiência. Acho que é menos prático nos outros conselhos regionais, este de todos, acho que eu consigo estar mais dentro da realidade, mas também tenho colegas com outros formadores dentro do próprio Conselho Regional claro. De Lisboa que não têm a mesma experiência, claro. Que não fizeram metade das coisas práticas que eu fiz e que acabei por aplicar. Também depende da dinâmica do grupo em que estamos, também é a realidade. Do grupo e do formador, é óbvio. Exato, mas pronto.
Fizemos acho que a ordem tem que ir para além do que a universidade vai. Sem dúvida. Sim. Mas esse é o objetivo. Havendo os programas atuais, que são insuficientes, acho que é uma opinião unânime aqui dos que estão presentes, a ordem tem que ir sempre para além, que tem feito, não é? Aqui de Lisboa, não sou daqui, mas a Carolina é uma boa testemunha do que tem sido, e acho que no fundo é isso, é trabalhar nesse sentido. Ou seja, tornar tudo mais prático ainda. É isso. Nós fizemos até simulação de entrevistas com clientes, por exemplo. Como é que Sim, foi é giro. ótimo. Acho que foi interessante. Claro que sim. Fizemos simulações de entrevistas mesmo de agregação. Gostei sinceramente. Acho que houve ali uma aula ou outra mais teórica, mas pronto, isso vai sempre haver. Mas acho interessante. Escrevemos imensas peças processuais, mas é Claro. bom para os colegas que não têm essa... Pronto, há colegas que não fazem tantas peças quanto outros nos escritórios, e foi bom também eles... E o que é que vocês acham que pode ser feito? Isso é uma pergunta que eu vos queria fazer antes da outra, que é o seguinte. De antes, o estágio exigia-se um exame após a primeira fase, outro após a segunda, para repartir as coisas e de facto... Estávamos a falar sobre isso. Pronto. A questão é, neste momento, os jovens terminam a primeira fase e depois têm uma segunda fase quase sem contacto com a ordem dos advogados, que não seja telefonarem para cá para perguntar qualquer coisa, e depois vão ser avaliados aqui sobre também o que aprenderam aqui. Isto parece-vos que faz algum sentido? Vocês, o que é que acham disto? Eu acho que põe muita pressão no estagiário na segunda fase estar a lidar com duas coisas ao mesmo tempo, porque preparação para a entrevista e depois preparação para o exame escrito logo a seguir, com matérias muito densas que já aprenderam no curso, certo, mas que não foi tudo o que aprendemos no curso, densificamos muito mais coisas ao longo do estágio, mas acho que é muito, muito cansativo para o estagiário e acaba por ser... Ou seja, contraproducente. Quando nós acabamos de aprender algo, conseguimos aplicá-lo muito mais facilmente. Certo. E a menos que tenhamos aquele método, ok, vou todas as semanas tentar pôr uma parte de tudo o que aprendi, vai chegar a um ponto um bocado de ruptura. Que é difícil. É difícil. Quando estás a estagiar, é difícil. Mas o que é que vocês acham que podia ser feito? Voltar ao que estava ao antes. anterior, da avaliação contínua, acho que todos os alunos acabam por Vocês beneficiar. preferiam então 2 exames? Sim. Eu preferia. Dois exames, Ou seja, um exame da parte inicial e depois outro no fim. é entrevista. Sim. Era isso. Eu acho que sim. Óbvio que, lá está, vai sempre haver alunos que preferem Sim, não se exames consegue finais. agradar a toda a gente. Sim, mas eu acho que... Essas questões também estão na licenciatura com algumas unidades curriculares, já se sabe. Mas acho que aquilo que é benéfico, acho que é o modelo que se praticava anteriormente. Ok. Em termos de resultados, eu não tenho os Também dados, acho que os mas resultados se calhar- iam aumentar mas muito se calhar nesse iam sentido. melhorar. Porque, E por até para o próprio exemplo, conhecimento do aluno. se o exame fosse até na altura das férias judiciais, era perfeito. Por exemplo, agora neste verão, o exame escrito, porque as pessoas já não tinham tanto trabalho de escritório, conseguiam estudar muito mais tranquilamente. Ok. Depois entravam na segunda fase, na altura em setembro, acabavam as férias judiciais e faziam a segunda fase tranquilamente até a oral de agregação. Adaptar também o calendário Sim. àquilo que é realidade. Exatamente, porque as férias judiciais acabam, claro, há processo em curso, mas muito menos, não é? E ali acabava por haver uma tranquilidade, tanto da parte do estagiário como do patrono, que já está mais tranquilo, se calhar a nível de trabalho, pronto, e conseguia-se agradar a toda a gente. Diga-me uma coisa, já agora, Bruno, diga-me uma coisa, relativamente à questão do mestrado, não naquela perspectiva que foi discutida há uns meses, mas na perspectiva de, acha que a nossa de advogados, igualdade com os magistrados judiciais, passa por termos a mesma qualificação de acesso ou não? Sou muito sincero. Relativamente a essa questão, não concordo com a questão de estarem em paridade em termos de formação académica. Acho que não faz sentido para o acesso à advocacia exigir mestrado, até para aquilo que falámos há pouco, se calhar, de ser inacessível, ou de se tornar inacessível. O que acontece na magistratura, íamos passá-la para a advocacia. Não é? E por aí não concordo. E depois também, lá está, exigir toda uma reestruturação por parte das universidades, em termos, no fundo, remuneratórios, naquilo que é as prestações que são feitas, que são impraticáveis se continuasse como estava. E lá está, por isso, e por ser diferente, não é? Uma coisa é a magistratura, outra coisa é a advocacia. Não se vai tratar situações
da mesma forma quando são diferentes. Não é? Acaso eu não concordo com isso pelo facto das pessoas serem obrigadas a ter mestrado e iam deixar de aceder à ordem. A maior parte das pessoas que estão na ordem já têm mestrado, por exemplo. É uma realidade. As pessoas acabam hoje em dia por fazer mestrado. Porque é aquela pressão de, ok, tenho mais qualificações no mercado de trabalho, é um benefício. Nem todas, mas a maior parte tem, percebes? Isso lá está, é da experiência também de cada um. Por exemplo, eu posso falar da minha experiência, que é, eu neste momento estou a frequentar o mestrado, e na minha turma eu sou da pessoa dos mais novos. Eu também, imagina, eu estou a fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas foi por opção própria, eu por mim nem fazia mestrado, porque é o que digo, ou mudam os planos curriculares do mestrado também, porque acho que podiam ser também mais práticos e haver vertentes. Por exemplo, se houvesse mestrados, todos como o da arbitragem da Nova, que acho que é mesmo interessante, que tem uma vertente para cada área, magistratura e advocacia, aí sim, se calhar tinha lógica continuarmos a aprofundar e depois, ok, vamos fazer o estágio. Por acaso, agora, mestrado, sem não posso isso, queixar nesse aspecto. Acho que é muito virado para a componente prática, principalmente neste segundo semestre, até tem sido. Mas lá está, acho que não iria ser justo para a magistratura exigir a mesma coisa que a advocacia. Porque lá está, depois são competências diferentes que têm que ser adquiridas e iriam, no fundo, por esbarrar uma na outra. Claro. Porque iam ter, no fundo, a mesma formação. Mas também para acho que é um bocadinho antagónico reduzirmos um curso e depois obrigarmos a fazer um mestrado. Ou seja, o curso tinha 5 anos, agora é 4. E agora, ok, mas agora tenho que fazer um mestrado. Ou seja, mais vale ter um mestrado integrado. Exato. Sim. É a realidade. Volta-se à formação de 5 anos e acho que acaba por ser, no fundo, suficiente para depois, lá está, ir inscrever na ordem. Para mim era esta a solução, muito sinceramente. Então, e mudando de assunto, o que é que vocês acham sobre a nova lei das associações profissionais? O que é que vocês pensaram sobre isto? O que é que acham que vai, como se diz agora, impactar na vossa geração? É assim, eu acho que a questão remuneratória já falamos. Já falámos. Pronto, isso já abordamos. O que está mais em voga é mesmo a questão da multidisciplinariedade nas sociedades. Pronto, isso tem... Assim, eu ainda não refleti muito sobre o assunto, sei que a nível de sigilo profissional acaba por haver ali um conflito muito grande, mas a realidade é que há muitas empresas que já vivem essa realidade. Mas pronto, é um conflito estatutário sem dúvida entre ordens e isso tem que ser acautelado de alguma maneira, porque... Acho que no fundo acaba por esbarrar outra vez naqueles princípios da ordem dos advogados, não é? Sim, porque... Tirar um pouco de prestígio, se calhar... O exemplo que dão mais é que são mesmo dos contabilistas, têm a obrigação de reportar certas coisas. Sim. Ao mesmo tempo, os advogados têm que manter sigilo quanto a certas coisas. Depois também têm que ver sigilo no âmbito do dia-a-dia de trabalho que levam. Não sei como é que se pode acautelar isto, sinceramente, mas é muito complicado. Ou faz uma reformulação do estatuto, que não se vai abrir exceções ao sigilo, neste caso podem falar. Exato. Mas pronto. E em relação à questão da modernização, o que é que vocês acham que a Ordem dos Advogados pode fazer e ajudar os advogados, no fundo, para que eles possam adaptar melhor às novas realidades tecnológicas? O que é que vocês sugeririam? Um assunto que falamos há pouco, primeiro é começar por o que não fazer. Exato. Se calhar era por aí o primeiro ponto. Mas dar acesso às ferramentas que hoje em dia estão à disposição de toda a gente. A geração mais nova acaba por começar logo de início a ter acesso a ferramentas dessa área que ajudam, no fundo, aquilo que é o exercício da advocacia, mas passa por isso, dar um pouco de formação, porque lá está também, existe acesso, mas o acesso não é garantido que seja para todos, e a ordem aqui pode fazer essa garantia, e no fundo penso que é por aí. Eu acho que a nível de modernização eu acho que também é uma coisa muito importante. Às vezes acho que os estagiários atuais olham para a ordem como um símbolo antiquado, não sei explicar, ou seja, mesmo na questão, por exemplo, o que se debate imenso é a correção dos exames e as grelhas de correção, que não são abertas a opiniões diversas e que o direito não é uniforme e que há muitas opiniões e soluções para uma situação. Pronto, isso tudo. Acho que
nesta experiência que vão tendo contacto, e isso é o que deixa os estagiários mais em pulgas, é o exame, sem dúvida, ou seja, sentem que não há abertura por parte da ordem para novas ideias e para as novas práticas. Isso eu concordo. E aí ficam logo com medo e sentem que a ordem não está aqui para proteger ninguém, mas para prejudicar alguém. Carolina, vamos sair do exemplo. Os exames, concordo consigo, acho que tem que haver uma maior flexibilidade na correção, desde que a solução faça sentido juridicamente. Isso aí... Aliás, até saiu aquele acórdão do Tribunal Administrativo que deixou não toda a gente em alvoroço e tudo mais. Porque esse acórdão é perigosíssimo. Sim, em todos os sentidos, mas não é? Mas a questão é, quando sai o sumário, as pessoas depois falam sobre tudo e mais alguma coisa, ninguém vai ver as entrelinhas, sempre é assim, vê-se por alto. Pronto, e deixa sempre uma ideia errada sobre a ordem, percebe? Claro. Criam uma má imagem. Mas o que eu pergunto é, para além dessa situação do antiquado na correção e de uma grelha que por vezes se critica por ser muito fechada, Exato. E quando é lida por quem corrige não tem uma lealidade suficiente para poder perceber que há mais soluções para além daquela e que podem fazer sentido. Isto é uma das críticas que eu tenho ouvido muito. Eu concordo com essa crítica e gostava que a CNEF percebesse que isso tem que ser alterado, mas eu queria perceber, por exemplo, noutras situações, fora do estágio, que vocês possam identificar como situações em que a ordem se pode modernizar. Eu acho que a ordem podia servir de veículo para unir a classe, porque acho que há muitas posições divergentes dentro da classe e as pessoas têm que ter um palco. Eu sei que o Dr. João Maçã está a tentar fazer isto este ano, de veículo de falar, de comunicar, de ok, o que é que se passa, o que é que está mal, e sentir que têm essa abertura e que vão ter essa crítica ou informação ou reclamação ou desabafo vai ser recepcionado e efetivamente tratado. E sinto que é preciso alguém que una os advogados e lhes diga, ok, pronto, estamos aqui todos para a mesma coisa e não a correr contra Na prática, como é que se faz maré. isso? Carolina, diga-me. Eu sei que é complicado e temos que pensar em estratégias. Não, eu não estou a ser crítico, estou só a perguntar-lhe Sim. como é que acha que poderia ser feito. Não há nenhuma crítica. Eu sei que nós não temos um sindicato, mas acho que não é criar um sindicato, mas acho que é abrir um bocadinho um veículo de, ok, vamos nos unir, vamos apresentar propostas para alterar isto, vamos fazer um grupo de trabalho para trabalhar naquilo. Acho que isso era importante, para as pessoas sentirem que a opinião delas vale alguma coisa e também para mudar, nem tudo está sempre bem e tem que haver intervenção em algumas coisas. E acho que tem acontecido uma prática de só salteira quando já estamos em ponto de ruptura e não devia ser assim. Pronto, devíamos trabalhar sempre no sentido de vamos melhorar progressivamente para as pessoas sentirem, pronto, está tudo a acontecer. E que vão sendo acautelados. Sinto que a profissão às vezes está um bocadinho desacreditada e que sente-se desprotegida, certo. Principalmente os mais novos que acabam de agregar. Como é que essa sensação de desproteção pode ser combatida em relação aos mais novos? Na sua opinião, o que é que vocês gostavam que a ordem fizesse para dizer a minha ordem está ao meu lado, por exemplo? Eu acho que passa tudo, por exemplo, pela questão da CEPAS. Calma. Acho que tem muito a ver com isso. Sim, mas a CEPAS, repare, a CEPAS, não vamos confundir os planos. Eu sei que há muita gente que acha que a CEPAS, e eu considero que é vital, mas nós temos o outro lado que é o exercício da profissão. A CEPAS não deixa de ser um encargo. A CEPAS resolva-se como se vier a resolver, não nos vai trazer trabalho. Certo. Não é algo. Mas há um apoio que as pessoas sentem que não têm, sentem que são sempre deixadas ali certo. Aos lobos, sozinhas, sem qualquer tipo de... Então diga-me o seguinte, a CEPAS, por exemplo, só para tentarmos então atalhar e depois já voltamos atrás, se justificar. Na CEPAS nós temos neste momento, em cima da mesa, de uma forma muito simplista, algumas posições divergentes. A primeira grande conclusão que me parece óbvia é o que temos não serve. Eu também acho que é bom expor o que é que se está a falar de momento. Até como o doutor está a fazer, porque acho que as pessoas não têm noção do que está a ser discutido. Nós, neste momento, temos que perceber que o que está atualmente em vigor já melhorou um pouco em alguns pontos, mas não é algo que sirva aos advogados. Viu-se na pandemia, certo. As pessoas queixam-se e têm toda a razão. Aquela ideia da caixa reforma que existia já não pode continuar e tem que ser transformada. Este é o grande ponto inicial de tudo isto. Depois, a seguir, temos, por um lado, um referendo que tem uma pergunta que não é execuível. Não é? Perdão, a resposta àquela pergunta não é execuível porque toda a gente já sabe que não dá para haver direito de opção, porque o direito de opção com escolha de grande parte ou uma parte que seja
para a Segurança Social, vai obrigar todos os outros que eventualmente possam não querer ir, a também ir para a Segurança Social, o que significa que têm que ir todos se uma pequena parte for. Isto é óbvio, porquê? Porque não há sustentabilidade da CEPAS com saídas dessa forma, como se prevê. Depois, temos que perceber que nas eleições recentes para a Caixa de Previdência havia 4 listas, 3 defendiam a manutenção da Caixa e novos modelos, e uma defendia o fim da Caixa, claramente. Quem ganhou foi uma que defendia a manutenção. Isto é factual. Claro, sim. Foi o que Sim, aconteceu. sim. Eu estou a fazer aqui um resumo muito breve. Temos neste momento chumbo de uma proposta de integração ou de opção, melhor dizendo, do Bloco de Esquerda, e temos uma proposta que já foi aprovada para a criação de uma comissão que foi apresentada pelo Partido Socialista para estudar a integração. Pronto. Isto é o que nós temos em cima da mesa. Na vossa opinião, o que é que deveria ser feito para que este cenário que vocês consideram, e eu aceito, porque eu também acho o mesmo, não nos convém, fosse mais próximo dos jovens? O que é que vocês mudariam? Na questão da CEPAS? Eu acho que a CEPAS foi criada num pressuposto de que, na altura, havia poucas pessoas... Ou seja, toda a gente que era advogado tinha posses, na altura. E foi um bocado nesse pressuposto, ou seja, não é O preciso... tal síndrome do senhor doutor. Exatamente, Sim, mas sim, era sim. real, na altura era real. Era ninguém que não tivesse capacidade financeira para tirar um curso, por exemplo, não conseguia depois... Claro. Isso fazia logo a seleção natural, Sim. como estávamos a falar há bocadinho. E isso acabou por fazer uma caixa... Só era preciso aquilo, é uma reforma, pronto. O resto, nós trabalhamos Certo. por conta própria, nós Certo. temos de nos sustentar, ninguém tem de intervir aqui. Agora, e como o Dr. João Macedo estava a dizer, hoje em dia não é garantido que acabamos de agregar e temos clientes, não é? Pelo contrário. Não, claro que não. Então, os recém-agregados acabam por depender muito do apoio judiciário, por exemplo. Acabam por, ok, vou fazer isto porque ganho alguma coisa... E vou aprendendo, pronto. Mas não se sentem na posição ideal, sentem que gostavam de haver ali mais alguma coisa que os conseguisse ajudar enquanto não têm as coisas organizadas. Pronto, e sinto que a Caixa tem que sofrer uma alteração para conseguir agrupar Mas todas o que é que vocês estas... mexeriam, por exemplo? Alterariam? Eu acho que era mais na questão por exemplo, dos subsídios, da questão das pensões, por exemplo, de doença, da questão de baixa médica. Eu sei que nem sempre se pensa nisto, estou em prática individual, se eu não quiser trabalhar, não trabalho. Ok, mas não é bem assim, porque há situações em que nós precisamos mesmo nos ausentar e que precisamos mesmo de receber ao mesmo tempo, porque senão não temos meios de sustentabilidade. Pronto. Eu não sei se deve saber que isto foi bastante polémico, é aquela questão daquela advogada, Eu sei. que foi grande choque para toda a gente, porque ela relatou uma situação que é real, ou seja, e mesmo a prática nos tribunais não são muito receptivos a Mas não aí- posso ir, Mas porque repare, estou doente. Mas repare, aí temos que dizer com rigor o que aconteceu. Primeiro, a família veio dizer que ela não quis apoios naquela nota de imprensa, e depois há um comportamento que infelizmente é mais vulgar do que se pensa, de falta de solidariedade entre colegas. Sim, é isso. É o que lhe digo, a prática está dividida. Há pessoas que não têm mínima... Não Mas querem repare, saber. mas repara o seguinte, nem é tanta prática dividida, eu acho que é uma questão de formação. Sim. Isto é solidariedade. Isto não é divisão, isto é falta de solidariedade. E isso é um valor. A ausência de valores. A ausência de valores. Mas também nós temos de perceber se os advogados que estamos a formar têm valores, porque a nossa função é social. E se nós não tivermos essa compaixão pelo outro, como é que vamos ter pelo cliente? A empatia. Sim, Sim, é sim. óbvio que sim. A questão é como é que se avalia. Pois, não é? É Aí complicado. entramos no campo Sim. quase da psicologia. É o género nos Estados Unidos, há ali um board de Sim. ética a ver se nós Sim. estamos Os aptos testes. eticamente Mas, a passar. sim, É verdade, eles fazem verdade, esse tipo de sim, entrevistas. Sim, mas a questão é que isso verifica-se mais numa avaliação prática, ou seja, no exercício da Sim. advocacia e numa repressão dos comportamentos que de facto infringem o estatuto. Porque, no fundo, a nossa forma de atuar depende muito da forma, e aí, a propósito do que falámos há pouco, não basta sensibilização, tem que haver uma punição para quem viola. É isso, Tem sim. que haver. Só as pessoas não aprendem.
Óbvio que não. E mesmo para fora, aí sim somos corporativos, porque estamos a proteger os nossos mesmo quando se portam mal. O que não pode ser. O que é precisamente o pior do que deve ser feito. É o contrário do que deve ser feito. Porque aí está uma questão que, quanto a mim, é essencial. Mas eu acho que, por exemplo, a Ordem podia intervir nestas questões. Como? A sensibilizar mais para isto, ou seja, tentar, ok, isto não é correto, o que aconteceu aqui não é correto. Mas não é a Ordem que muda a mentalidade. Sim, mas acho que tem que partir de alguém, percebes? Mas repare, eu dou-lhe um exemplo. Nós estamos a fazer um ciclo de conferências sobre deontologia. E estamos a fazer também um ciclo de podcasts também sobre deontologia. Eu não quero ser bruxo, mas diria que se calhar o que for sobre deontologia tem pouca visualização. Pois. Como é que a Ordem pode sensibilizar mais? É que este é que é o tema, porque, na minha opinião, até por causa da lei das associações profissionais, eu acho que mais do que nunca nós somos chamados a definir uma matriz do advogado. O que é que nós queremos ser no tempo em que vivemos atualmente? Sim. Portanto, nunca como agora, com o ataque de todos os lados que estamos a sofrer, porque de facto a advocacia, até por causa daquela ideia que referiram há pouco, toda a gente quer ir para direito, não é por acaso, é porque ao fim e ao cabo os atos praticados pela advocacia são atos muito apetecíveis. Porquê? Porque estão ligados à vida das pessoas. E o que é que o governo tem feito muitas das vezes? Tenta afastar-nos para que as pessoas exerçam os direitos de uma forma menos consciente. É verdade. Portanto, e é aqui que nós temos que definir o que é que queremos continuar a ser. E a nossa matriz tem que ser sempre uma matriz ética e que nos permita dizer: nós somos advogados, temos uma função social que é o fundamental da nossa profissão e que esta função social, o seu exercício, implica que determinados princípios sejam linhas vermelhas, que não podem ser ultrapassadas. Pois, mas eu acho que as pessoas sentem-se um bocadinho impunes em certas atitudes, acham que nunca vão ter consequência. Verdade. Percebe? A participação disciplinar é aquela coisa, ok, só acontece com alguns, pronto, eu posso fazer o que eu quiser, participe, pronto, seja à vontade. E isto é o que muita gente diz, e eu não acho isso um discurso correto, ou seja, pronto, eu posso não ser solidário com o colega, pronto, se não concordar comigo, participe, olha, é o que é. E é assim, não vamos entrar um bocadinho nisto, olha, pronto. Eu faço o que eu quiser e se quiseres diz alguém o que é que eu fiz, para ver se alguém me castiga. Essa diretriz, com os valores, sofreu vários danos, tem sofrido ao longo dos anos. Eu acho que os profissionais deviam ter medo ou deviam ficar um pouco sensibilizados com o facto de serem disciplinarmente castigados. Punidos, acho que parece que não. Pronto, é só mais. Até os outros que fazem tudo de acordo com o estatuto serão muito mais valorizados até pela opinião pública se todos estivermos no mesmo barco, comportarmos da mesma forma, pelo menos. É aí que eu queria chegar. Tem que haver, lá está, esta diretriz com os valores tem sido identificada ao longo dos anos. Para isso, temos que sentar-nos à mesa e perceber o que é preciso fazer. Acho que passa também por criar fóruns de discussão e os advogados consciencializarem-se de uma vez por todas que tem que ser uma voz. Ponto final. É isso, agirem como um só e não dizer, eu faço isto, mas eu vou continuar a fazer. Se não quiseres, não faças. Sim. Acho que é muito isto. Acabou por existir aqui um sentimento de revolta em que cada um ruma para a sua direção, para o seu lado, um pouco se calhar à semelhança do que vai acontecendo no país, de forma geral, e há pouco aquele sentido de unidade, que é preciso, principalmente na área da advocacia, porque se a profissão que valorizava os valores em sociedade e tudo mais, eram os valores da advocacia, dos advogados. E acabou-se por se perder isso, e é por isso que muita gente hoje olha para o advogado como, se calhar, uma figura fragilizada. Porque falta o sentido de unidade. Falta sentarem-se à mesa e dizer, vamos rumar para este lado, todos. Isso acho que não existe neste momento. É isso, é verdade. Eu diria que, e agora também quase, já mesmo para concluir, porque já de facto está a ser uma conversa muito agradável, mas também temos mesmo que concluir, quase que pegando aqui nas palavras do Bruno, a ética é fundamental, e é fundamental que as pessoas consciencializem que é aquilo que nos define e que nos tem que definir sempre. É a deontologia do advogado. Isto é a nossa matriz.
é aquilo que nos dá os tais direitos que estão no Estatuto, bem como os deveres. E é isto que as pessoas às vezes não compreendem. E para isso temos que ter uma reação forte para quem viola o Estatuto, temos que pensar como é que pomos a deontologia a funcionar. Claro. Agora com o novo Estatuto é óbvio que as coisas vão ser diferentes, mas aí não podemos deixar de pensar nisto. Independentemente do que venha a ser a nova estrutura disciplinar, é fundamental para a credibilização da classe que haja reação disciplinar a quem se porta mal. Porque um advogado que se porta mal prejudica-nos a todos. Exato. A imagem é terrível. Condena logo. E mais do que isso, até a nossa deontologia profissional tem que ser um barómetro para o que aí vem em termos de mutações tecnológicas. Porque metaverso e outras coisas do mesmo calibre que venham a surgir, se não tiverem uma estruturação, uma regulamentação, sim, é o caos. É o caos. Sim. Basta olhar para o que se passa com as fake news para perceber o que uma realidade que ninguém consegue controlar provoca em termos de direitos e de democracia. Sim. O risco que é hoje em dia fazer eleições com o lobbying constante a pulular com fakes e a tentar levar as pessoas para um lado ou para o outro. Claro. Portanto, hoje em dia é difícil decidir livremente no que quer que seja, porque ninguém controla efetivamente as fakes. E mesmo o fact-checking que é feito, por exemplo, no Polígrafo e na TVI, só para citar 2 exemplos, e no Observador, salvo erro, deve levar-nos a perguntar, ok, há um fact-checking, mas quem é que determina o que é que vai ser verificado? Essa é que é a questão. Claro. Quem não são verdades universais. Como é óbvio, portanto, se nós nem sequer conseguimos regulamentar convenientemente os riscos de umas fake, imaginemos quando for o metaverso. Sim. Como é que vai ser? E aí os advogados vão ter um papel muito importante. Não sei se tem alguma coisa a acrescentar. Foi um gosto imenso falar convosco. Foi muito, muito bom falar convosco. Espero que voltem. Espero contar com as vossas sugestões no futuro, relativamente a coisas que achem que podem ser feitas pelo Conselho Regional, e espero que voltem mesmo. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Então, até à próxima. Espero por vós no próximo podcast. Muito obrigado.